Bom, Shalom, bom dia. Vamos começar esse tribunal celestial falando sobre um decreto. Você anote, salve, depois escute de novo para estar fazendo aí quantas vezes foram necessárias. Como falamos esses dias sobre Lilith, e não temos a pretensão aqui de esgotarmos o assunto, ele é muito vasto, né? Dentro da psicanálise, ela trabalha com o inconsciente. Muito interessante, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre um dos ataques na memória. Todos os problemas mentais estão associados a Lilith, né? Então, olha aqui, ó. Toda perda de memória ou estado de paralisia nos acontecimentos pessoais, eles são apagados, né? Recordações da infância e viver condicionado ao passado e não avançar para o futuro, né? Então, liberamos perdão por toda rejeição, abandono e ferida. E saímos dessa posição e declaramos que tenhamos a mente de Cristo. Eu sou livre. Porque ele prende numa atmosfera egípcia, no mundo imaginário de Peter Pan, né? E aqui eu faço um pedacinho de uma confissão, baseada em Isaías 55, e entro com um decreto. Olha, o pecado de ser desorganizado e possuir complexo de inferioridade por construir e viver uma vida imaginária e não querer viver na realidade, por ser um ambicioso e querer receber elogios, adoração, por não parar em emprego, ser desleal e mudar rápido a opinião sobre as pessoas. E eu declaro sobre minha vida, sobre nossas vidas, o cumprimento profético, quebrando todo encantamento da magia e manifestação sobrenatural contra Lilith. Conforme diz a palavra em Isaías 57, do versículo 5 ao 7, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos, nas pedras lisas dos ribeiros, esta a tua parte. Estas são as tuas sortes. Sobre elas também derramaste a tua libação e lhe ofereceste ofertas. Contentar-me-ias eu com essas coisas? Sobre os montes altos haja a restauração da verdadeira adoração e o ensino ao povo para diferenciar entre santo e profano. Tomamos posse e declaramos Lucas, capítulo 19, versículo 9 ao 10, que diz: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que toda magia, destruição e o engano deste trono sejam reduzidos a nada, pois permaneço em Yeshua, Cristo, o autor e consumador da minha e da nossa fé. Declaramos como um decreto, João, capítulo 15, versículo 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Decretamos que se quebre todo encantamento de câncer e toda magia de Lilith
e Ísis, que seu poder seja quebrado e seus altares sejam destruídos e que percam a sua efetividade. Declaro ao mundo espiritual que eu e minha descendência estamos inseridos na videira verdadeira. Falamos à nova geração que ela não será seduzida nem morta pelo engano das trevas, mas conhecerá ao Senhor e Redentor, Yeshua HaMashiach. E declaramos e tomamos posse da tribo vigente de Rubens, que diz em Gênesis 29, capítulo de número 32, eu sei que Deus ouve o meu clamor, o Senhor renova as minhas forças e me restaura a dignidade. Sabe, as forças são roubadas, a dignidade é destruída por este trono, mas há uma unção declarada aqui para restauração da dignidade e restauração das forças. E de acordo com Deuteronômio 33, versículo 6, o poder do Senhor me levanta. Eu viverei, pois o meu Senhor já venceu a morte. Tomo posse da unção da multiplicação. O Senhor abençoa e faz prosperar o meu espírito, alma e corpo. Acesso em nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach, a ponte para compreender o segredo da palavra, o conhecimento do Espírito que vivifica, e ao fazê-lo, recebo acesso aos portais dimensionais do meu bairro, cidade, nação. E declaro: levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, pois vem o Rei da Glória. Seu nome é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Declaro que eu e minha família, meu ministério, meus bens e negócios estão na videira verdadeira, em nome de Yeshua HaMashiach. Tomo posse do seu poder. Amém. Isso é uma declaração profética, é um decreto, e como decreto, ligamos isso aqui na terra para que seja ligado no reino espiritual e declaramos que ele seja irrevogável, porque aquilo que ele abre, ninguém fecha, e aquilo que ele fecha, ninguém abre. Nós decretamos a palavra contra Lilith e tomamos posse dela, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Aqui iniciamos assim, falando um decreto, para que você tenha noção, né? Tome posse dessa parte e vamos te dar mais informações, que mesmo no tribunal, tudo aquilo que por ignorância você desconhece tem um peso, e esse peso faz com que seja liberado ações judiciais com Deus que é justo, para que ele acesse a sua vida e a minha vida. Então, na maioria das vezes, nós levantamos altares de adoração, entregamos oferta, entregamos sangue, suor, né? Entregamos vida, fizemos aliança em camas, como foi dito e está escrito aí, Isaías 57, né? Altares de cama, onde filhos foram entregues à rebeldia, à feitiçaria, onde nós, na prática da desobediência à palavra de Deus, nos prostituímos. Nós adulteramos. E o adultério não é somente físico, ele é no campo espiritual. Uma palavra adulterada também é adultério. É como um chassi de um carro, como uma documentação falsificada, sabe? Hoje, ele confronta adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e quem quiser se constituir amigo do mundo, do sistema, se torna inimigo de Deus? Então, nós precisamos atentar e alinharmos. Em Isaías 57 ficou claro que todas as vezes que eu me posiciono contra o que a palavra diz, eu estou tendo uma atitude rebelde. E não é só sacrificar. A maioria
ensina que você tem que ofertar, tem que ofertar, tem que ofertar. E tem que ofertar. Mas a oferta ela tem que estar alinhada à tua obediência. Porque se você trouxer um sacrifício, mesmo e querendo permanecer na desobediência, isso não vai alterar a tua vida. E muitos não entendem o código, porque dizimam, porque ofertam e não muda. Por que não muda? Porque não é só a oferta. É, antes de tudo, a obediência. Por que Adonai, antes de receber a oferta, ele recebe o ofertante? Ele analisa o ofertante. Ele olha para o ofertante. Porque ele vai ver o que o hebraico chama de kavaná, a intenção. Com que intenção eu trago oferta? Porque a maioria ensina, quando se transforma a igreja numa empresa, quando o pastor virou uma profissão, quando a ovelha virou mercadoria, a você fazer um programa. E aí eles criam um programa de atração, onde você é atraído a esse programa. E nesse programa tem uma tabela. E para que você possa receber, você tem que dar. Entende? É a mesma coisa que alguém vai num prostíbulo. Eu quero um programa. Eu quero uma mulher assim, ou eu quero um homem assim, eu quero um menino assim, eu quero uma criança assim, eu quero tal prática. Quanto que é? Existe uma tabela e existe um programa. E para que eu possa receber o que eu quero, eu tenho que dar. E esse tem sido a chamada de muitos ministérios. Que as pessoas estejam indo para fazer um programa. E esse programa está sendo feito sem que as pessoas entendam o princípio. E dentro desse princípio distorcido, porque isso é uma coisa que a Lilith faz, ela nos leva a ocuparmos uma posição e fazermos aquilo que Deus não mandou que façamos. Existem pessoas fazendo o que Deus nunca chamou para que eles fizessem. E o que é isso? Usurpação. Usurpação de um local. Por exemplo, a rainha dos céus é uma usurpadora de uma posição que só quem governa no céu, em todos eles, é Adonai. Mas ela, como rainha subversiva, que não se submete a ninguém, ela quer manipular e distorcer até o governo do marido. Quando você diz que, ou pergunta-se, existe alguém maior do que Deus? Não. Ninguém é maior do que Deus. Deus é Pai da eternidade. Mas eu digo que Deus tem uma mãe. E se Deus tem uma mãe, a mãe é maior do que o filho. E eu, quando coloco a rainha do céu como mãe de Deus, eu digo que Deus é limitado. E Lilith é essa figura da rainha. Então, deixa eu te mostrar. Alguém que tinha um comportamento esquizofrênico, bipolar, que é tratado dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, né? Ele tem, muitas das vezes, lapso ou esquecimento, né? Esquecimento. Ele tem amnésia. E tudo isso está relacionado a esse espírito, a esse serafim, né? Que controla os demais, que tem influência nos 12 tronos, sabe? Que tem influência nos 12 anuais, nas 4 esferas, ar, água, terra e fogo, que tem influência nos 7 semanais, que o dia dela é na segunda-feira, e a segunda-feira começa às 18 horas do domingo. A maioria que celebra culto domingo às 18 horas não celebra no domingo, já é 18 no reino espiritual, já é segunda no reino espiritual, e segunda é um dia de Lilith. E começa no domingo às 18 horas, porque a Escritura diz da viração do dia. E ela vai usurpar. Agora, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha,
Em 1 Samuel, Primeira Samuel 15, versículo 22 e 23. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com o holocausto e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra. Ele está falando de oferta, de sacrifício. E ele pergunta: agrada-se, né, mais dos sacrifícios e da oferta do que com a sincera obediência à sua palavra? Não. Ele quer que eu entregue sacrifícios e ofertas, mas que os sacrifícios e ofertas, para agradá-lo, seja alinhado aos princípios da palavra. Aí ele diz mais, ó, de modo algum, ele responde, de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. Ele não está abolindo o sacrifício e a oferta. Ele está falando para nós alinharmos o sacrifício e a oferta, a obediência à palavra. Aí ele diz, olha, e a submissão do coração, da mente, mais do que a gordura dos carneiros. Entende? Então, não é só entregar a primícia, né, e a gordura que pertence ao Senhor, mas, sobretudo, a obediência. Tem que mudar aqui. Aí ele diz, ó, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. Quando eu sou rebelde, eu sou feiticeiro. Aí Deus diz que você não pode fazer sexo como solteiro, mas você faz. Se você faz, se você fez, se você foi feito assim, você foi feito no altar de feitiçaria e de rebeldia. E esse altar, na maioria das vidas, nunca foram quebrados. Porque quando nós chegamos para ser confrontados, o mercenário não quer te perder, porque você representa um valor monetário de contribuição. E a maioria vai te alinhar errado, porque ele não está preocupado com o teu bem e o bem da tua família. Ele está preocupado com os seus bens. E você, através dos seus bens, vai proporcionar bens para ele. Entende? Porque um cafetão não quer saber o que você tem família. Ele quer arrancar tudo que está no teu bolso. Entende? Porque ele vive disso. E hoje, muitos estão distorcendo os princípios, deixa de ensinar o que é correto, com medo de perder. Porque vive não da fé em Deus, mas da fé do povo. E não importa se essa fé está distorcida. Tanto é que nós temos igrejas aí renomadas, inclusive a romana, que se vende indulgência, que se vende tudo, e que são mais de 400 mil bispos muito bem custeados pela estrutura, mas que distorce a verdade e que proporciona boa vida. Então, em função, eu tenho boletos para pagar. Eu não vou chegar lá nos boletos e vou falar em línguas, né? E muitos dos boletos são de quando você tinha uma situação melhor, porque as pessoas entendiam. Mas quando as pessoas são confrontadas, elas, de forma covarde, te abandonam e esquecem que você tem compromisso. E esses compromissos que você conseguia resolver de forma tranquila, passa-se a ter uma dificuldade, porque esse abandono te causou prejuízo, e isso é a forma que esse espírito tem de te travar. Aí muitos
em função disso, começam a negociar princípios. Eu não negocio. Eu vou seguir ensinando os princípios, com boleto pago ou não. Entende? Porque nós precisamos entender o que é princípio. E aqui ele diz mais, ó, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste aqui, ó, há uma rejeição, o quê? A palavra de Yahvé. Ele também te rejeitou como rei pelo povo. Tu não governa. Para que ele está falando isso? Aqui está o profeta Samuel, alguém que foi criado na presença de Deus e aprendeu a ouvir Deus. Aqui demonstra também o ministério de um líder falido, que ele não conseguiu influenciar os filhos biológicos, porque os filhos biológicos amaram mais a prostituição e se prostituíam na casa de Deus, se deitavam com mulheres dentro do templo, mas eles não queriam ouvir o pai. Mas esse mesmo pai que não fez, não conseguiu fazer com que os filhos biológicos o ouvissem em relação à palavra de Deus, ele conseguiu fazer filhos espirituais ouvindo. E quem instruiu a discernir o que era a voz de Deus foi Eli a Samuel. Quando ele diz, Samuel, se tu ouvir de novo, tu diga, fale que o teu servo ouve. E aí Samuel passou a entender que aquela era a voz de Deus. E ele passou a ser instruído pela voz de Deus. E Samuel substitui o sacerdócio de Eli. E quando ele substitui, ele manifesta um governo sobre a terra. E o governo sobre a terra, que governa sobre a esfera rei e sacerdote, é através da teofania, da teosofia. Da teosofia? É isso? Eu estou cansado. É o governo de Deus vivo. Teocracia. É o quê? É teocracia. Teocracia. É teocracia. É o governo teocrático. É teocracia via o profeta que direciona um rei. O rei agora vai representar o governo terreno com uma jurisdição e uma direção de um governo celestial. Assim na terra como nos céus. E o responsável por isso é o profeta, que vai direcionar de acordo com a palavra, ainda que ninguém veja o rei fisicamente. Ele é invisível, mas ele é real. E ele traz. Que é o que é copiado por esse ser, que é invisível, mas que também é real, que segue governando as nações como a grande mãe da prostituição, que está em Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Ela vai estar governando sobre isso e trazendo uma influência muito grande. E aqui ele dá uma direção ao rei Saul, que ele tinha que matar os amalequitas e ele poupa Agag. Ele tinha que matar e exterminar tudo. Ele pega o melhor boi e separa o melhor boi. E ele ainda vai usurpar a posição do sacerdote ou do profeta, que quem tinha que sacrificar era o sacerdote, mas ele não aguenta esperar. Ele é precipitado, e isso demonstra uma geração precipitada, que não aguenta esperar processo. E quando somos precipitados, nós pecamos. E quando pecamos, abrimos uma porta de entrada para esses seres que vão nos acusar nos tribunais. E com base legal terão acesso à nossa vida, à nossa linhagem, e que trazem um prejuízo considerável em nossas vidas. E aqui ele quebra o princípio. Versículo 8. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo a fio da espada para cumprir uma maldição. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos, as ovelhas, enfim, tudo que havia de bom, não quiseram incluí-la no anátema, ou seja, que era amaldiçoado, mas tudo que era vil e desprezível destinaram à destruição completa. Somente o que ele achava que era vil, aquilo que ele achava que era proveitoso,
ele não quis destruir, ele poupou. Hoje, os ministérios seguem assim, eu destruo parte, sabe? Mas não destruo tudo. Algumas coisas eu concordo, outras coisas não. E muitas das vezes eu estou levantando altares, sabe? Da desobediência, da feitiçaria. E estou gerando filhos debaixo desse princípio. Aí ele diz mais, ó, a palavra de Yahvé veio a Samuel, versículo 10, nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Ele ainda está no trono, ele ainda tem uma coroa, mas ele está desconectado de Adonai. Quantos estão na posição de ungido, governando, com coroa na cabeça, desconectado de Adonai, porque decidiram escolher o que tem que fazer e o que não tem que fazer, o que é vil e o que não é vil, o que é maldição e o que não é maldição. A seu bel prazer. Isso é importante, eu quero. Isso aqui eu não quero. Quantos estão se tornando feiticeiros nas casas de Deus? Quantos estão fazendo da casa de Deus um local de prostituição? A começar pelos cultos de prosperidade, que chama e usa a atração. Venha para resolver o teu problema financeiro. Venha para resolver o teu problema espiritual. Venha para resolver o teu problema emocional. Mas não diz a verdade. Venha para resolver o teu problema de pecador. Você precisa se arrepender, confessar e abandonar para ser salvo, tu e tua casa. Mas hoje não existe mais pecado nas igrejas. As pessoas têm problema. E são cuidadas como pessoas que têm problemas. E muitos dos problemas precisam de varadas para a pessoa tome vergonha na cara. Mas os líderes não querem dar varada, querem dar massagem. Estão massageando egos, onde as pessoas não são corrigidas, as pessoas não são disciplinadas. Disciplina não existe mais nas igrejas. Porque o que você diz que é disciplina? Tirar da frente do ministério e colocar no banco, isso é castigo. O que resolve na vida das pessoas? Ficar um tempo afastado, onde o afastamento dele o exclui de fazer qualquer atividade, mas não exclui ele de seguir dizimando, não seguir ofertando. Por que o excluído pode ofertar e dizimar? De forma normal, mas não pode fazer outras atividades. Porque o importante é o dinheiro, né? O importante é o recurso. Então, querido, tudo isso tem a ver com uma usurpação de posição que está vinculado à insubordinação desse espírito de Lilith, da rainha dos céus. Você entende, irmão? Muito das coberturas espirituais, e eu já cobri e cubro algumas igrejas ainda, deixam as igrejas fazerem de tudo, desde que o dízimo dos dízimos, a oferta de honra, a primícia não pare de entrar para o líder que cobra. E aí não há confronto. Porque se você confronta, o líder não quer ficar de baixo. Ele vai para outro que o ministério canta, vale tudo, vale o que quiser, vale o que vier, vale até dançar homem com homem, e mulher com mulher, vale tudo. É um verdadeiro vale tudo, querido. Entende? Mas a igreja ou dizem que é. Tem fachada de igreja, tem status de que é rica, tem status de que está bem vestida, tem status de que enxerga e é cega, miserável e nua. Está lá em Apocalipse, na carta das igrejas da Ásia, e quem denuncia isso não é eu, é o apóstolo João.
porque ele recebe revelação, ele diz o estado espiritual das igrejas. Entende? Um assunto como esse não é aceito em muitos lugares. Entende? Isso devia estar na melodia, isso devia estar na El Shaddai, isso devia estar sendo publicado. Não é porque eu não. Tem outros homens e mulheres aí com mais proeminência do que eu, com mais relevância do que eu, falando, e eles também não têm voz. Porque isso não interessa para eles, porque confronta muita gente. E aqui Deus diz, olha, porquanto ele se afastou de mim, ele se afastou de mim, porém, não seguiu minhas orientações, né? Mas segue como rei e com a coroa. Mas sem Deus. Você só tem o título. Você só tem a coroa. Mas a unção já foi embora há muito tempo. A unção já foi dada para alguém que está escondido atrás das ovelhas, lá no mato. Alguém que veio de um relacionamento de adultério do pai, que era escondido. Você sabia disso? Por que quando um representante de Deus chega na casa, não está lá nessa casa Davi? Ele apresenta 7 filhos numa reunião importante com o representante de Deus. Mas Davi, o 8º, não está lá. Ele está escondido. Sabe por que ele estava escondido? Sabe por que ele cuidava das ovelhas no campo? Porque todo escravo e todo bastardo ficava escondido. Davi era fruto de um relacionamento de adultério, de Jessé, com uma mulher que nem de Israel era. E quando ele a tem, ele esconde Davi. Por isso que numa reunião importante, ele mostra a família com pedigree. Eliabe, chama, né? Ele pega lá os 3 filhos. E depois mais 4. E todas as vezes que Samuel olhava a aparência, ele está sendo discipulado pelo espírito de Rua Kodesh, ele olhava a aparência, né? O que a maioria olha nos locais que vai. Ah, eu gostei da aparência. Tem até salinha para as crianças. Tem berçário, não é? Você olha só a aparência, mas não olha se o Espírito de Deus está lá. Entende? E aí, quando ele vai ungir, ele olha a estrutura, diz, pô, certamente eu estou diante de um ungido do Senhor. E Adonai diz, não, Samuel, não está não, porque tu vê a aparência, eu vejo o interior. Não é não. Aí, quando termina os 7, sabe o que ele diz? Tu não tem mais nenhum outro? Tenho, mas esse aí é pastorzinho. Ontem eu passei em um local e eu vi uma placa de um imóvel e eu me lembrei que a antiga dona, todas as vezes que se referia a mim, se referia assim, o pastorzinho veio aí. O pastorzinho veio aí. Entendeu? E eu falei, pois é, né? Já se foi, que Deus a tenha num bom lugar, eu espero que ela tenha entrado no reino. Eu não desejo mal dela, nem de ninguém. Mas eu vejo o quanto a estrutura religiosa que ela tinha classificava os homens de Deus como um pastorzinho, sabe? Porque às vezes você diz, não, aquele que está na casinha, aquele que está no fundo do quintal, aquele que está na caverna escondido, aquele que depende da provisão diária, é um pastorzinho. Né? Essa era a condição de Elias, e Elias era chamado de o perturbador de Israel, porque ele denunciava de forma profética Jezabel e Acabe, que trabalhavam para Axerá e Baal, que é a rainha dos céus. Sabe? Que tinha, enquanto o homem estava escondido numa caverna, dependendo da provisão diária, Jezabel montava uma mesa para 850 profetas feiticeiros com dom contaminado, se assentar e comer. E quando você vê a estrutura que tinha o palácio de Acabe, o palácio de Jezabel, e quem governava era Jezabel, porque Acabe era um banana, entendeu? Um banana.
alguém que só legitimava o governo dela porque ela assinava no nome dele, ela falsificava documento, ela metia um sinete de assinar, mas quem governava era ela, e ela era uma feiticeira, ela era uma sacerdotisa de Baal e Asherá. Os profetas eram dela. O ensino era dela. Você tem na carta de Apocalipse que tolera o espírito de Jezabel a ensinar e a seduzir os filhos nas igrejas, a comer comida sacrificada a ídolos. Sabe quem está falando? O ensino distorcido de Jezabel ensina que não faz mal você participar de festas pagãs e comer nos altares pagãos, onde a comida é oferecida a ídolo, onde vai te pactuar com o culto ecumênico a Lilith. Entende, irmão? Segue sendo ensinado isso de forma distorcida, desalinhando as pessoas da palavra. Nós não podemos pactuar mais com isso. Nós temos que denunciar contra o sistema, ser voz profética, ser aquele que aponta e diz: está errado, sim. Não importa o tamanho do teu ministério, não importa o tamanho da tua coroa, Deus já se afastou de você há muito tempo. E a unção foi para aquele que está escondido lá com as ovelhas, que canta não porque quer ibope, mas canta para atrair a frequência do céu para a terra, que canta e com a frequência que ele canta, que ele adora, o espírito que está sobre Saul sai, porque não aguenta a atmosfera da adoração. Saul ficava possesso e do nada pegava uma lança e tentava cravar nas costas de Davi. Hoje as pessoas cravam lança nas tuas costas, falam mal de ti, te matam, te apedrejam, porque você denuncia por unção profética. Aqueles que te amam hoje, quando você confronta a sua mazela, que eles não querem deixar, é o mesmo que te acusa nas costas. E que diz que você não presta, que diz que você é mercenário, que diz que você queria a fazenda, que diz que você queria o gado, que diz que você queria tudo que eles têm. Mentira! É que eles não têm coragem de confessar o que eles estão fazendo nos bastidores. E com medo de serem denunciados, porque a maioria desses líderes sabem, eles denigrem a tua imagem. Com licença, mas o senhor não acha que somos poucos demais para poder nos rebelar a tudo isso? Somente 3% de Israel fazia parte dos 7 mil. Deus não está interessado numa quantidade sem qualidade. A maioria pensa num qualitativo, num quantitativo sem qualitativo. A igreja, o ministério não é grande pelo número de pessoas que se reúnem, mas sim pela qualidade de vida que eles manifestam do reino. Numa reunião que tinha 5 mil homens, e eu não vou dizer nem a quantidade de mulheres, nem a quantidade de crianças, Jesus olhou para todos eles e falou: a motivação de vocês comigo é pão e peixe. Vocês só vêm porque querem comer e beber. E sabe o que aconteceu? A multidão foi embora. Aí ficou somente os discípulos de ocasião e os discípulos. E ele seguiu batendo: verdadeira comida, verdadeira bebida. Eu sou o pão que desceu do céu, não foi Moisés que deu. Foi embora o restante. Sabe quantos ficaram? Só 12 pessoas, de 5 mil. E ele falou: olha, dura essa palavra. Quando diz dura essa palavra, só tem 12. E ele diz: quereis ir também? Pode ir. E aí Pedro, que era mais afoito, responde: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A maioria diz: pô, eu preciso de 5 mil pessoas na igreja. Por que eu tenho que ficar com 12? Querido, é melhor você ter 12 com qualidade, que manifesta o reino, do que 5 mil, que é só uma multidão aglomerada. Melhor um ovo hoje do que uma galinha amanhã. Entendeu? Só que a maioria
pensa, o que vai entrar de recurso com 5.000 pessoas. Entende? Porque prostitui. Não tem que olhar pessoas como números financeiros. Tem que olhar pessoas como vida, como um valor. E quando nós olhamos isso, nós sabemos que somos a minoria. Mas o que Deus diz? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa mensagem não é para chamado. Chamado todo mundo é. É para escolhido. Entende? E o escolhido vai permanecer. Agora, também se não quiser permanecer, é livre para ir. Agora, eu não posso ser cobrado que eu não ensinei. Porque eu ensinei. Fica quem quer, faz quem quer. Ninguém é obrigado. Entende? Ó, muitos entraram aqui, estão aqui. Né? E muitos que não quiserem ficar, só tem que ficar. Ó, estou saindo. Alguns nem dão tchau. Alguns me falam, ei, cachorro, tu já valeu alguma coisa, agora tu é um javali. Tchau. Sai. São livres. Sabe? Outros estão aí na moita. Entendeu? Que a gente diz no Globo Repórter desta noite, nós precisamos saber quem são esses povos. Eles vivem no grupo, eles não falam, eles não compartilham, eles não dão link. Como vivem esse povo? Você não sabe se recebe, se não recebe, se está contente, se não está contente, se tem dúvida, se não tem dúvida. Eles estão aí, mas a gente não vê. Você entende? E aqui o profeta está denunciando. Olha, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele está falando para você não sacrificar? Não. Ele está falando para você sacrificar em obediência. Não do teu jeito. Não do teu jeito. Entende? Ó, Entendo, sim. Aqui alguém me ofereceu uma oferta, um valor considerável. Sabe de quanto? 80 mil. 80 mil. Alguém falou, olha, eu tenho 80 mil separados que eu tenho que dar ao senhor. Está enrolado, porque esses 80 mil me pertencem, porque Deus mandou dar para mim. Não me deu. Aí, escute isso. Só que para esses 80 mil chegar na minha mão, ele quis negociar. Mas aí, eu falei, não, querido, eu não mudo um tio do princípio. Você dá o teu jeito. Eu não vou negociar com o que está errado. Está errado. Deu um jeito de meter o pé. E levou os 80 mil. Problema dele. Porque tem pessoas que acham que vai comprar com dinheiro dom. Você sabe o que é isso? Olha aqui, ó. Vem aqui em Atos. Olha só. Deixa eu te mostrar. Olha só. E o que acontece nos locais? Isso aqui é tribunal, olha. Atos, capítulo 8. Versículo 9. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria. Olha, ele era um feiticeiro na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. E ele se dizia poderoso e notável. Ele era o cara lá em Samaria. Todas as pessoas, da mais simples à mais rica, davam-lhe crédito. Sabe? Por darem crédito, abençoava a vida dele. Né? Me dê crédito, faça um pix para mim. Você me dá crédito?
Põe meu Pix aí e dá crédito na minha conta. Unja essa palavra. Vou selar essa palavra. Eu acredito nisso, tomo posse. Aqui é um feiticeiro que está tendo isso, irmão. Numa cidade de Samaria. Olha aqui o que diz mais, ó. Este homem exerce um poder divino. Este homem exerce um poder divino, chamado grande poder. E muitos o seguiam. Ele tinha discípulos. Pois vinha sendo iludido. Aqui diz que o poder que ele tinha era de ilusionismo. Ele trabalhava com arte mágica. Ele era um mágico. Entende? Ele era o Mr. M de Samaria. Ele era um ilusionista. Era engano. O poder que ele tinha não vinha de Deus. Vinha dos deuses. Vinha dos tronos. Só que olha o que acontece. Contudo, Filipe, quem é Filipe? Aquele diácono que foi levantado e que tinha o ofício de evangelista. Chega lá, ó. Contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Yeshua, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, foi batizado. Simão foi batizado. E o batismo é um sepultamento da velha criatura. Simão tomou banho. Simão era um porco imundo que viu algo que interessava a ele, tomou um banho, mas não mudou a sua natureza. Simão era um feiticeiro que vai frequentar todas as reuniões, mas não deixou de ser feiticeiro. Só tomou um banho. Aí, ontem, eu estou para fazer aqui uma brincadeira. Sabe? Escute isso. Algumas pessoas eu peguei como porcos, cuidei, dei banho e achei que sepultei, mas não era sepultura no batismo, foi só um banho. Andou comigo um bom tempo, como se tivesse uma coleira. Eu entreguei pérolas a eles, mas eles trataram as pérolas como o porco trata a pérola. E enquanto eles estavam próximos, domésticos, eles se comportavam como ovelhas ou discípulos. Mas quando eles se distanciaram, a primeira coisa que eles fizeram foi demonstrar que a sua natureza segue sendo de porco. E na primeira lama que eles viram, eles se atiraram. Não adianta dar banho no porco se não tirar dele a natureza de porco. Porque ele vai ficar um porco com você lavado. E o porco é um símbolo dos imundos que não vão entrar no reino de Deus. Porque o porco não entra no reino de Deus. Aqui está um porco chamado Simão. E as nações para o povo era representada como porco. Sus é porco. Iesus é o nome de um porco. Por isso que o nome de Jesus significa porco. E Yeshua não. Latim. E Yeshua não. Então, Jesus, o que eles fizeram foi dar o nome de alguém que é santo e chamar o santo de porco. É isso que é em latim, pastor Cristian. Sim, é porco. E ele não foi chamado em latim. O nome dele, em hebraico, é Yeshua, Salvador, não é porco. Então, quando você diz no nome do porco, o porco não liberta ninguém, querido. Isso é um outro golpe romano. Aí, escuta, aqui, ó, vamos ver aqui o texto, que eu não quero passar muito e já sair de novo do script. Ó.
Vamos lá. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. E acompanhava com curiosidade a Filipe. Ele era curioso. Deixa eu ver o que esse cara está ensinando aí. Ele ia para a reunião com curiosidade. Por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais. Ele gostava de um sinalzinho, ó, uma frequência, e as maravilhas que era realizar. Tá lá. Ele não faltava uma reunião, mas era só curiosidade. Aí, ó. Então, os apóstolos, ó, os fundamentadores de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra, acolhido o que? A palavra, enviaram para lá Pedro e João. Estes, sim, que desceram até eles, oraram, olha aqui, ó, vão fazer impartição, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Eles vão impartir aquilo que está na vida deles com esse povo que acabou de se converter. Portanto, o Espírito, o Rua, ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Yeshua. Olha aqui, não era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tinha trindade aqui. Eram batizados no nome de Yeshua. Ponto. Não vou entrar nisso agora. Vamos lá. Sendo assim, aí quantos de nós batizou no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo? Eu te batizo para arrependimento de pecado. Eu, na católica, tenho sido batizado desse jeito. Pois é. Mas também tinha 2 meses, né? Pois é. Deixa eu ver. Da onde que é o batismo no nome da Trindade? Da onde vem? Ó. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhe impunham as mãos, aqui, ó, posição de mãos e transferência, impartição, recebiam o Espírito que estava sobre eles. Eles impartiam. Observando quem? O porco lavado. O porco estava lá na reunião. Ó. Observando Simão, que o Espírito era concedido por meio da imposição de mãos, ofereceu o quê? Dinheiro. Ah, ele ofereceu dinheiro. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho dinheiro. Eu te entrego uma oferta e tu imparte, reparte, transfere o que você tem. Isso aqui é negócio. Ele não quer para cumprir princípio. Ele quer dar uma oferta, porque ele quer receber algo em troca. Esse não é o princípio da oferta, se não for honra. Agora escute. Respondendo, dai-me também a mim, o que é que ele queria? Dai-me também a mim este poder para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Olha, eu também quero ter, sabe, ser conhecido, reconhecido, o cara que vai impartir o Espírito Santo, o Ruach Kodesh. Diante disso, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro, aqui, ó, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. O Espírito Santo, ele é impartido, não é porque você deu uma oferta que você comprou. Esse é dado de graça. Esse aqui é dado de graça. Entende? Mas o fato de você receber ele de graça e entender os princípios, você entrega tudo aos pés do apostólico. Ontem alguém me procurou aqui no privado e falou que eu deveria ter falado. Mais uma coisinha que faltou, e eu encaixo aqui.
Os apóstolos pregavam o evangelho a todas as criaturas. E todos que entendiam não entregavam 10%. Eles entregavam tudo aos pés apostólicos. Olha que coisa tremenda. A mesma coisa que o senhor respondeu na academia anos atrás. Sim. É justo dar o 10%? Não. O senhor respondeu, não, tem que dar tudo. É tudo. E eu lembrei disso. Me lembro bem, eu tenho memória boa, graças a Deus. Eu lembrei disso aqui agora também. Porque quando você diz, não, 10% é pouco. Você sabe quando você devolve os 10%, tu não devolveu nada, porque tu devolveu, não era teu? Pois é. Quando eu devolvo os 10%, eu sou chamado de servo inútil. Eu só fiz o que é mandado. Se eu te empresto um livro e você me devolve, tu me deu um livro, tu não me deu nada, tu me devolveu o que é meu. Então, eu devolvi os 10% para Deus. Tu devolveu. O dízimo não é pago. É devolvido porque não pertence a você. Tu não deu nada ainda. Então eu vou acrescentar a primícia. Tu começou a dar, que é os 3%. Agora eu vou dar a oferta generosa. Você entendeu. Porque você vai chegar no nível de entregar tudo e ele vai te prover mais. Porque ele vai ser o real depositário na tua vida. Só que aqui, este porco lavado, chamado Simão Feiticeiro, quis comprar. E quando ele quer comprar, o que acontece? Tu não tem parte nem porção nesse ministério. Não tem, querido. Já está fora há muito tempo. Só está lá na reunião. Porque o teu coração não é honesto diante de Deus. Sabe quem está falando? A tua kavaná, a tua intenção de estar na reunião, de estar em todas elas, de trazer esse dinheiro aqui, não é honesto. Não está no princípio, está distorcido. Mas a maioria hoje quer essa porcaria desse dinheiro sujo. Tem igrejas, irmãos, pegando dinheiro de tráfico. Sabe? Aqui no Rio tem fila que pega dinheiro de sangue. Tem fila que pega dinheiro de caça-níquel. Tem fila que pega dinheiro de político corrupto. Do tigrinho, agora gente tem o tigrinho. Pegando dinheiro agora do governo atual. E não é pouco, não. Tem gente nas bancadas ditas evangélicas se prostituindo. E a gente, como é que sabe disso? Escândalos estão aí, a gente tem acesso, entendeu? E fora o que é feito nos bastidores. E aí você vê pessoas votando contra princípios, apoiando ideologias, coisas contrárias à palavra de Deus. Isso é rebeldia, isso é rebelião, isso é feitiçaria. Crentes apoiando pessoas, vamos lá, simples. A agenda do aborto é um sacrifício a Moloque e a Xerá. Está aqui nesse altar. A Lilith é uma das que promove o aborto. Como você pode aprovar o aborto? Porque quando o óvulo é fecundado, a vida já está ali. Antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te constituí como profeta nas nações. Antes de chegar lá, já era uma vida. Quando está lá, antes de ser formado, quando tu era uma substância ainda informe, todos os teus dias haviam sido escritos diante de mim. Há um roteiro. Deus tira da dimensão sobrenatural e coloca, porque o homem coloca a semente na mulher, que também é outra semente, mas a vida quem dá é Deus. A alma quem dá é Deus. Como é que você pode estar matando a vida que Deus está dando e falar que está em concordância com Deus? Isso é feitiçaria, isso é sacrifício a Moloque. Tanto em Isaías 57. Está aqui, eu vou fechar por causa do horário. Esse camarada aqui tem aqui, arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor, e é possível que seja perdoada a intenção. Olha aqui, intenção, kavaná,
do teu coração. A intenção do coração é o que está na mente. Pois vejo que está cheio de amargura, atado pelo pecado, né? Está atado, está amarrado. E ninguém quer confrontar. Pois vejo que está cheio de amargura. Entretanto, Simão lhe respondeu: orai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha. Ele decretou, né, sobre mim. E aí diz: você vai deixar de orar, não, né? É pecado. Olha o que eles dizem. E havendo o Senhor testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povos samaritanos. Mostra aqui que Pedro e João orou por ele. Diz: ei, mané, tu que está em laço de iniquidade e fel de amargura, que quer comprar as coisas, se vira nos 30 aí, tu que tem que se arrepender. Não é eu que tenho que orar por você, não. Você que tem que tomar vergonha na cara e mudar a tua intenção. Tem oração que dê jeito nisso. Aí você vai ver o que ele falou para Caim. Ei, o pecado jaz à porta em ti, cumpre dominá-lo. Se tu procederes de forma correta, tu serás aceito. Se não, tu tá frito. Não é eu que mudo. Falo a mesma coisa para os meus filhos. Não adianta eu interceder se você não vai querer obedecer, porque eu já te expliquei qual o caminho certo. Agora, se você continua frequentando um feiticeiro, a luz com as trevas não vai se dar bem. Não tem como. E eles não querem entender, porque são novos. Eu posso entender essas coisas, mas estão errados. Estão errados. Infelizmente, a gente vai seguir orando para que a luz venha no entendimento deles. Mas... estou fazendo isso. Eu não consigo colocar o meu filho dentro do reino, minha filha dentro do reino. Eu não consigo colocar ninguém, eu tenho que dar informação. As pessoas têm que se arrepender e entrar. Entende? Cada um faz a sua parte. É individual. Só que muitos querem criticar muitos líderes porque o filho A, o filho B, o filho C não quer ter comportamento. O ensino é para todos. Filho de crente não é crente, é criado na igreja, precisa ter experiência com Deus, mas são levados a ter experiências com o mundo. E quanto maior a experiência com o mundo, mais distante eles ficam de Deus, porque o mundo tem muito atrativo. A maior ilusão que existe, pega o teu filho crente e deixa brincar com o filho de não crente, porque ele vai ganhar o não crente. Muito difícil. Na maioria das vezes, o não crente leva ele. Porque as ideologias, os princípios errados, os atrativos, são maiores do que nós temos. De orar, de jejuar, de ter culto, de viver com um povo separado, de viver em santidade. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... E não pode mesmo, porque a Escritura diz que não pode, não é nós que inventamos. Entendeu? E eu vim com 20 anos, sabe? Eu casei muito novo e não me arrependo de ter casado. E eu larguei também o mundo. E é um processo. Agora, deixa eu fechar aqui. Falou. Olha, deixa eu fechar aqui. Abre Isaías 57 para a gente fechar nele de novo. Já esgotamos o nosso tempo hoje de Talmidim. Ó. Que vai ficar uma clareza maior. Isaías 57, olha. Olha aqui. Versículo 3. Quanto a vós, entretanto, filhos das feiticeiras, chegai-vos aqui, geração adúltera que te prostituísse. O que ele está dizendo? Que obedecer é melhor do que sacrificar. E que a rebeldia contra a palavra de Deus é como o pecado de feitiçaria. Então, quando eu me prostituo, quando eu adultero, quando eu vou para uma vida sexual ativa, que não é
ainda um direito meu. Eu estou em rebelião e eu vou gerar filhos debaixo da feitiçaria. Aí aqui diz mais, ó. Bastardos. 6. Portanto, vossos ídolos, feitos de pedras lisas, nos vales são todas as vossas porções. São essas pedras que te cabem, por sorte. Sim, pois foram estes ídolos que ofereceste tuas libações, que derramaste ofertas de bebida e apresentaste tuas oblações, ofertas de cereais. Ora, eu poderei contentar-me com isso? Deu oferta para outro. Aí diz, ó, procuraste, versículo 9, a Moloque com azeite de oliva, melhor azeite, e multiplicaste os teus perfumes. Enviaste teus embaixadores a lugares distantes, desceste ao mais profundo da fossa. Cheira mal. Ó, 8. Atrás das portas e das ombreiras puseste o teu memorial. Longe de mim te descobriste. Subiste ao teu leito, cama, alargaste-o e praticaste o teu comércio, negócio, com aquele cujo leito te seduz e dos quais contemplaste a nudez. Agora eu estou na cama, é um negócio, estou me prostituindo, estou me entregando, tem perfume, eu perfumei o leito, mas, na verdade, cheira a fossa. Para Deus é outro odor. Aí diz assim, ó, aqui, ó, versículo 5. Vós que deixais te inflamar pela incontinência dos desejos ardentes. Vive inflamado, querendo sexo, 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 porque foi feito num altar de sexo pervertido com os deuses. Aí diz, olha, porquanto você está enrolado. Isso é a feitiçaria. A mesma feitiçaria que está lá falada para Saul, que tem a ver com o altar de Lilith e Axera. Entende, irmão? E isso precisa mudar. Aí eu tenho aqui uma frequência maior do ano sobre esse altar. Mas a maioria aí nem fala, nem menciona. Isso segue escondido. E nós precisamos acordar em relação a isso, no nome poderoso de Yeshua. Eu vou parar por conta do horário, mas o meu desejo é que Deus te abençoe. Tome posse desse decreto. Você que vai ouvir, faça. Veja onde estão aí os vídeos, os áudios. Entendeu? Os áudios de hoje, pai, eu encontro no Telegram. Depois é colocado lá. Os de ontem já estão. Agora, por exemplo, o de ontem à noite, que eu queria ouvir de novo com a Newsette. Está lá. Que temos já está lá? Já está lá. No Telegram. E o de agora vai estar lá quando? Assim que a pessoa tiver a oportunidade de colocar. Que não é eu que coloco, mas às vezes ela está ocupada, trabalhando, aí não consegue. Não, mas eu não estou reclamando. Eu estou só perguntando. O senhor quer acessar o material, eu sei. Entendeu? Então, queridos, usufrua. Depois pegue de lá, mande para quem você quiser. Eu tenho um maluco aí falando uns negócios esquisitos. Eu não sou o único, não. Entendeu? E, sobretudo, isso aqui não é para arrecadação. Mas eu também estou te ensinando o princípio de ofertas que precisam ser ensinados, de altares que precisam ser quebrados. O nosso objetivo não é arrancar dinheiro seu, mas é te orientar sobre princípios. Ninguém que levanta altar à rainha dos céus... Eu já fui prostituto. Você quer o melhor motel, a melhor casa de prostituição, a melhor suíte, a melhor lingerie, a melhor droga, a maior quantidade de bebida. Você literalmente entrega uma oferta. Aí, quando vem, por estar comprometido com esse altar pagão, ele bate no teu bolso e diz, não vai tirar as ofertas que deu aqui para levar para lá para o outro. Aí você fica assim, ó, não quer restituir nada. E para você quebrar os altares que você levantou para tu tem que levantar um altar maior. Isso é um princípio. Entendeu? É um princípio. Aí você entende, mas não levanta o altar. Querido, segue preso.
Entendeu? E eu estou mostrando aqui. Tem altares que não adianta você querer entregar uma oferta se você não quer mudar. Quando Judas tinha o coração no dinheiro, que era filho do diabo, viu aquilo que cheirou mal para ele, diz, caraca, fiz caca, cheira mal. Eu vou agora devolver esse dinheiro. Ele pegou as 30 moedas que eram o preço de um escravo e correu lá para o sacerdote falar, olha, eu tenho aqui um dinheiro. Que dinheiro é esse? Foi o dinheiro que eu traí, foi o dinheiro que eu vendi, foi o dinheiro que eu me prostituí para matar um inocente. Ah, foi? Foi. Esse dinheiro não pode entrar na casa de Deus, não. Vai comprar cemitério, compra um campo de cemitério. Você entende? Mas hoje, o nego não quer saber, o nego pega o dinheiro. Entende? Porque virou um negócio. Então tem dinheiro que não entra na casa de Deus. Entenda isso. Com certeza. Entenda outra coisa, última coisa que eu vou falar, outra coisa que eu não concordo, não aceito, é, por exemplo, eu sou aposentado por invalidez, mas estou bem, graças a Deus. Agora, não entendo por que quem não trabalha não pode levantar antes das 6, eu levanto às 5. Faço café para minha esposa, deixo tudo prontinho, só para acender o fogão. Agora, por que tu não pode assistir o que é bom para a tua vida e para a tua vida eterna? E tem que ir lá e escutar quando vai querer. Eu não concordo. Seja sincero, eu estou errado? São princípios. Ainda não é prioridade. Precisa ser prioridade. Buscai o reino de Deus, né? É sua justiça. Em primeiro lugar. Quando for. Para mim, essa já é uma justiça. Para mim, é uma justiça. Sim, aí é prioridade para o senhor, que está correto. Ainda não é para o outro. Nós temos que orar para que seja para o outro. Senão, ele vai ser secundário, terciário, vai ser tudo, menos prioridade. Entendeu? Primícia é a primeira parte. Caim, quando levou um tempo depois, entendeu? Porque o espírito está lá, o espírito da rebeldia, entendeu? Depois da vez, entendeu? Depois. Eu espero que haja o tempo depois. Entendeu? Não existe isso, não. Porque muitos que aguardavam depois, ouviu de repente. E quando vem um de repente, não dá mais tempo. Eu espero que... E também não entende o que deveria entender. Que haja tempo para todos. Tá bom? Beijo no coração aí. Tem foto? É uma foto boa? Olha aí. Ediala também está aí, nem sabia. Ediala, olha aí, gente. Luciene, não sei nem mais quem está aí, só vi vocês agora. Ó. Tá bom? Ediala, vamos incrementar uma célula aí, nesse Maranhão. Estamos precisando. Tem estudos específicos como esses aí, ó. Eu estou cheio de material aqui, estudando. Eu quero compartilhar, entendeu? Vamos fazer, tem campo aqui, viu? Ontem eu atendi a Catiane e estava falando com ela, olha, tanto o estudo de manhã como da noite você precisa ter ouvido. Já mandei para ela. Né? Hoje é aniversário dela. Isso. Eu estou acompanhando. E sei o quanto essa frequência aí ataca a vida dela. Então, tem um lado espiritual. Né? Ela já falou para mim mesmo isso, apóstolo, que no aniversário dela, antes de você me dizer, ela me disse, há um tempão, ela disse assim, isso já tem mais de 2 meses, para ver a conexão, né, entre o que Deus revela para o Senhor e o que ela tinha me dito. Ela disse, no meu aniversário, ore por mim, porque ela disse que fica atacada. É o mês que ela mais se lembra que ainda não é mãe, que já tem mais de 40 anos, que ainda não se casou. Ela disse que é um mês assim, e que é depois do Dia dos Namorados, que é um dia que ela disse que também fica muito atacada. Sim, e tudo isso aí está na influência de quem? Do trono de Lilith.
Dia dos Namorados é um culto à fertilidade. Está tudo envolvido, irmão. Eles montam a linha-lei e ligam um ponto ao outro, prendendo, criando um embaraço. E se nós não quebrarmos isso com as festas, com a agenda de Adonai, a gente vai seguir nisso aí. Sabe? É um ciclo vicioso. Sabe? Apóstolo, eu gosto, para mim, os estudos têm mudado. Eu falo isso direto para as pessoas, né? Que mudou a minha vida. E eu vou lhe dizer bem que acho que tá todo mundo ainda na sala, então é tipo um testemunho mesmo. Gente, eu tenho visto, depois que eu aprendi, né, através desses ensinos, depois que eu aprendi, comecei a praticar sobre cabeça do mês, sobre a importância das primícias, eu tenho, assim, visto o sobrenatural, né? Até, talvez, sou assim como um exagero, né? O sobrenatural nessa área, mas, olha, eu tenho recebido, né? Tem aparecido oportunidades que eu falo assim, meu Deus, eu não esperava isso aqui, não. Porque muitas vezes tava vendo também sobre, né, estudos sobre a força do nosso braço esse mês, né? Que é representado aí esse mês de Tammuz, né? Não sei se a pronúncia é assim. Mas, gente, a diferença que isso tem feito na minha vida é acordar às 6 horas não é nada perto do que eu tenho colhido, né? E eu louvo a Deus. Agora sim, eu vou estar em oração, porque para mim funciona muito nessa modalidade online. Mas apóstolo, o pessoal aqui mesmo, na minha família, eles têm dito, não, nós vamos trabalhar para trazer este homem aqui. Então eu vou estar em oração, seja feita a vontade do Senhor. Mas vamos começar com online, que é o que nós estamos podendo fazer. Viu? Pois Vou a marcar aí, tecnologia convidar pessoas. nos proporciona isso. Olha, Paulo, ele deu cobertura a muitas igrejas, e uma boa parte delas ele Era nunca à teve distância. pessoalmente. E ele não Sim. tinha tecnologia, entendeu? Uhum. Ele conseguiu fazer isso. Por que Eu nós... sei. Nós vamos fazer, vou convidar o pessoal para fazer aqui em casa, para fazer na casa de quem tem pedido também. E aí se a tecnologia aproxima quem está perto, aproxima quem está longe, distancia quem está perto, ela pode ser utilizada também para aproximar quem está longe para coisa positiva, enquanto a gente pode usar ainda. Entendeu? Sim, E aí vamos lá. tem o Zoom aí para fazer fechado, né? Bonitinho, e divulgar, vai ter o áudio. Então, a gente pode pensar nisso, né? Você E mesmo também congrega aqui, ó, eu tenho gente aqui da Espanha que congrega eu tenho visto. e não tem desejo de sair, entendeu? E a gente segue. Não precisa estar... E após também ia deixar a sugestão de ser, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai trazer pessoas para lhe ajudar nessa área. Nossa, seria tão bom esses estudos assim, ser utilizado dessa tecnologia para fazer os vídeos, né? E disponibilizar. Eu sei que tem o áudio já, tem também, fica gravada a live, mas não sei, tem um pessoal que eles usam assim uma forma que o vídeo assim de 1 hora ele diminui mais, é tipo um acelerador para que a gente possa divulgar, porque tem vídeo longo que a gente não consegue nem postar ele todo no nosso feed. Então, eu quero deixar essa sugestão, porque eu acredito que vai chegar a mais pessoas, né? A gente compartilhando. Sim, a gente precisa dessa estrutura aí, e tem pessoas com esses dons, com essas habilidades, que pode ser utilizado. Não é para promover a mim, não. Eu sei disso, eu sei disso. Promover esse conteúdo, porque o importante é esse conteúdo. E eu sei que você está Eu falando fico disso. falando direto, gente, quando vocês aprenderem a importância desse iniciozinho bem aqui, esse portal, que é o Cabeça do Mês, né? Que eu não sei falar ainda os nomes, não sei se é Roche Kadosh que fala, eu não sei ainda, vou aprender a pronunciar.
Mas eu tenho dito para as pessoas, mas tem essa guerra mesmo. As pessoas pedem oração, quer participar, mas aí na hora não acordam. Mas... E ó, você pega o seguinte, ó, o calendário, né, ele está marcado pelas fases da Lua. E o crescimento que dá em tudo é a Lua nova. O que marca a mudança do mês? É justamente a Lua nova. Toda Lua nova ela chega na mudança do mês, que vai dar 4 ciclos de 7. Entendeu? Então você começa a Lua nova e vai. Quando termina, ela vai fazer um ciclo de novo de crescimento. E Deus, desde o início, marcou isso. Jó, eu montei aqui um estudozinho sobre o zodíaco, ou Masal, né? Como Deus criou o zodíaco para governar lá de cima aqui e nos beneficiar. Como o zodíaco foi cooptado pelos tronos para distorcer o que Deus criou, mas o inimigo não tem poder de criar nada. Ele distorceu. Então, Deus vai e monta um calendário por festas e diz, se você olhar essas festas e comparecer nesses portais, você neutraliza o que o zodíaco está fazendo. É muito interessante. Para as pessoas entenderem. E olha que eu tô começando agora, mas eu já tô vendo a diferença. Esse mês para mim foi assim... Quando eu pensei que o negócio ia desandar, as coisas dele foi mais do que certo. Mas é crise. Mas só que aí as pessoas também vão querer, Diana, que faça isso no mês. Por exemplo, olha, nós estamos no 4º mês do ano bíblico. O 4º sempre vai falar do portal. A letra é tipo um H, né? Eu esqueci agora o nome que dá ela no hebraico. Ela é o portal de acesso. Sempre é um portal. E eu estava vendo o cuidado que a gente tem que ter, né, Apóstolo? Porque muita gente pode querer pegar isso para levar só para o lado financeiro, né? E não é. Eu percebi assim também do lado, assim, no sentido espiritual, da comunhão com Deus, muito maior, né? A gente... Olha, que é o principal mesmo. Eu falei ontem com a pastora, falei, nem tem 7 níveis que nós precisamos andar, de plenitude, de completo. E que, se nós aprendermos isso, muda a vida. E isso estão como princípios dentro da Escritura que foi entregue aos judeus. E isso foi escondido de nós, a gente não sabe. E eles estão divulgando. Então, tem a área emocional, tem a área financeira, tem a área espiritual. A gente pode estar bem em algumas delas e outras não. A gente vai ter que fazer a correção para os princípios. E você não vê o judeu legítimo duro, enrolado financeiramente. Mas, independente se são ortodoxos, se são messiânicos, se são nazarenos, todos eles cumprem o calendário. Isso é uma coisa que não tem jeito. E o que rege lá é o calendário e as festas. E a gente, acho que a grande luta é fazer com que as pessoas entendam que isso não é para o judeu, isso é um calendário bíblico. Eles é que são praticantes mesmo fiéis, e nós que temos que praticar, não é para judeus. Acho que o principal impacto das pessoas é esse. Quando eu posto alguma coisa assim, aí o pessoal vem e pergunta, ei, tu tá se convertendo ao judaísmo? Eu disse, não, é aos princípios mesmo. É os princípios. Né? Eles só são mais praticantes mesmo, são fiéis a... E você... sem pensar que todos os judeus, quando são novos, já têm casa própria. A diferença é enorme. É muito grande. É uma mentalidade, é uma doutrina, uma coisa muito boa. Porque a gente vive enrolada. Pelo menos. Eu estou falando de mim. Não estou falando dos outros. O que acontece, Cristian? Eles dizem que para você pensar em construir uma família, você já tem que estar com a tua base profissional resolvida.
e que a tua casa tem que estar pronta. Então, é um costume. Quando você escolhe alguém para se casar e montar a sua família, você já tem a sua vida profissional resolvida e a sua lavoura pronta. Aí você vai lá e diz, olha, eu quero me casar com a sua filha. Você faz um documento, ela se despede 1 ano da família, e enquanto ele ajeita a casa em 1 ano. Aí nós aqui nem montamos nossa vida profissional, é tudo carnudo, porque foi feito tudo em altar de prostituição, quer porque quer sexo, quer de qualquer jeito. Aí não espera o tempo, faz antes do tempo, gera filho, casa com filho, tem que estudar, tem que se formar. A gente monta uma estrutura de dificuldade para a vida inteira, porque um filho é um investimento de, no mínimo, 20 anos. No mínimo 20 anos. Se ele tudo tiver feito bem formado, a moda Bangu. A moda Bangu. Né? E aí complica, porque é princípio distorcido. E nós somos vítimas desse sistema. Entende? Verdade. Porque a própria nação aqui, que foi descoberta, já se chegou olhando a Índia linda, seminua, dando espelhinho e prostituindo ela, violentando ela, gerando filhos pelos negros que vieram de Angola, de Moçambique, gerando pelo povo que veio de fora, os próprios portugueses, matando índio, chegavam aqui armados de mosquetão, que era o fuzil da época, de garrucha. Quanto sangue derramado para gerar um povo. E saqueando, até hoje nós somos saqueados da nossa herança e nosso patrimônio, somos das nações mais ricas da humanidade. Hoje essa guerra aí está sendo alimentada pelo que sai do Brasil. Vai ver o nióbio que nós temos. Vai ver o urânio que nós temos. Porque que eles estão dividindo e vendendo. Hoje o Brasil está praticamente vendido. E nós está sendo desocupado, com extermínio. É afundado. Entende? E como sobreviver nisso aí se a gente não cumpre nem princípio? Tem que ir para o princípio, querido. Só tem um jeito. E essa é a nossa fala, né? Pois é. Pai, diga uma coisa. Aonde eu encontro as fotos que são tiradas no final? Eu vou mandar para o senhor, porque está no meu celular. Eu botei até no meu Instagram, botei algumas ontem. Agora eu vou sair aqui um pouquinho, que eu vou me organizar. Você vai falar algo, apóstolo? Não, eu vou sair. A Bíblia? Ó, vão na paz. Apóstolo Helena, que bom a senhora está aí. Fico feliz de vê-la. Vevé, você também. Vamos tirar outra foto dessa aí, ó. Mudou aí o quadrinho, ó. Eita. Espera aí, menino. Aí, o Ide voltou para a foto. Não sai da foto. Ih, chega mensagem direto nesse celular. Aí, pronto. Vou botar aí no grupo as fotos. Pronto. Tá bom? Beijo grande, ó. Vão em paz. Depois a gente conversa mais. Obrigado. Fica na paz também. Obrigado por tudo. Ó, eu vou fazer uma live aí, talvez amanhã, sobre Shabat. Né? Vai avisar. Um PDF com muita explicação, entendeu? Já está pronto, mas eu preciso fazer uma live para divulgar ele. Tá bom? Vai avisar? Vai avisar? Tá bom? A paz, beijo. Obrigado. Tchau, pai. Vai com Deus. Tchau para todos. Fique com Deus.